Com isso, os irmãos podem tomar seus assentos. Eu creio que cada um de vocês veio ver Jesus hoje aqui, não? Cada culto que eu venho ver Jesus. E há uma só forma de ver Jesus. É ver a operação que ele está fazendo. Nós lemos essa escritura aqui sobre que estavam chamando Jesus de bom. E ele disse que ele não era bom. O que sobra para mim? Ele disse que bom só há um. E esse é Deus. O próprio Senhor Jesus, que é bom, disse que não era bom. Ele não era bom. O Pai era bom. É tremendo isso, né? Então há um dito entre as pessoas, né, que se elas forem boas pessoas, elas vão entrar no reino de Deus. Há religiões que ensinam que as pessoas devem ser boas para todos, né, e serem o máximo boas para tudo que é na sua vida, né? E quando eles voltarem a viver outra vez, por meio de uma reencarnação, elas serão pessoas melhores ou serão pessoas mais afortunadas. Você sabe que essa doutrina da reencarnação não tem nenhum fundamento bíblico, né? Mas é um engano do diabo para iludir as pessoas, ensinando que viverão eternamente por outro meio diferente do que Jesus Cristo pregou, né? E assim eles desprezam o único meio de vida eterna, que é Cristo Jesus. Cristo pregou a ressurreição, ele pregou aos corpos transformados, e ele mesmo ressuscitou, e ele é o caminho para a vida eterna. Não há outro caminho, não há outra forma de chegar aí. E mesmo entre os que se chamam cristão, que se chamam crente, eles pensam muitas vezes que são boas pessoas. Veja bem. E querem, por meio de comparações, se comparando com outras pessoas, né, ao fazerem isso, justificar os seus atos. Quando eles dizem de certa forma, como assim, sou melhor do que muita gente na igreja. Veja, ele está dizendo que ele é bom. Mas quando Deus olha para você, ele vê um pecador aí. Porque está se comparando como bom. Aleluia. Para muitos, o pecado não é uma coisa tão séria assim. Hoje o meu tema a morte está associada, o pecado está associado com a morte. E para muitos o pecado não é uma coisa tão séria, que temos que levar a sério. Veja bem, se não fosse tão sério, por que então Jesus Cristo veio dar a sua vida pelo pecado? Há muitos que dizem que mentir não faz mal algum. E se justificam, veja bem, justificando que são bons, e dizem, não há ninguém que não minta, todos mentem. Mas a minha Bíblia diz que todos os mentirosos entrarão no reino. Ah, não entrarão? A sua Bíblia diz não entrarão? Então não entrarão, irmão. Mas todos mentem, irmão. Aleluia. Veja bem, se justificando, porque você é mentiroso, mas o outro também mente, irmão, eu sou melhor do que ele. Ele mente bastante, eu mento pouco. A Bíblia não diz que os mentem bastante é que ficarão de fora, só os que mentem pouco entrarão. Não está escrito assim. Outros pensam que roubar ou enganar um pouquinho não faz mal nenhum também. Pois a maior parte das pessoas rouba e engana na vida, eles dizem. Se justificando que eles são roubadores, eles são enganadores, mas não tanto quanto lá o fulano de tal. Ele está dizendo, eu sou bom, perto dele, perto desse, mas perto da palavra não está bom. Cobiçar alguém
ser infiel à esposa ou esposo, sexualidade e perversão na internet. Veja bem, muitos dizem, irmão, isso não é tão grave assim. Muitos fazem isso. Sim, a minha Bíblia diz que muitos entram pelo caminho largo e irão para a perdição. A minha Bíblia diz isso, muitos, e você também vai. Você está fazendo a mesma coisa que eles. E isso, então, eles dão a entender que isso parece que não é tão errado assim. Mas à luz da palavra, aos olhos de Deus, isso é algo terrível. Os pecadores e os crentes, ou chamados cristãos, quando estão fazendo essas coisas, né, como se isso não aborrecesse a Deus. Aborrece a Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E precisam de um remédio para esse câncer chamado pecado. Esse é o pior câncer que tem. Mas tem um remédio. Deus enviou esse remédio. A palavra pecado, ela é incredulidade na palavra de Deus. Então não há aos olhos de Deus alguém que seja bom. Jesus mesmo disse que ele mesmo não era bom perto de Deus. Porque o pecado é algo horrível aos olhos do Senhor. O mensageiro nos fala em perguntas e resposta número 14, verso 16. Ele diz, porque o pecado está associado com a morte. Veja bem. E logo que você vira o pecado em qualquer forma, pode ser online, pule dali, afaste-te dali. Não me importa o que você tenha que fazer, se afaste da aparência do mal. E onde mais aparecem coisas? Na TV, na internet, 1000 vezes mais que a TV. Porque recorde, se associar com pecado é morte. Pecado é separado eternamente de Deus. É estar separado de Deus. Deus odeia o pecado. Custou muito caro para Deus para ter que entregar o seu Filho para a morte, para nos resgatar do pecado. E quando rejeitamos esse resgate, isso traz ódio. Deus odeia essa situação. Então, quando uma pessoa peca, você deve ir imediatamente a Deus se arrependendo e confessando o seu pecado, porque há ainda um intercessor, mas não permaneça em pecado, porque isso aborrece a Deus. O pecado, na verdade, ele afeta a vida da pessoa. Afeta a mente da pessoa. Desequilibra a sua vida. Desequilibra seus queridos que estão ao seu redor. Veja, o pecado é uma coisa altamente destrutiva. O pecado em si mesmo é algo enganoso. Promete felicidade, promete uma vida mais ampla, né? Mas, no entanto, é morte e destruição aí. Com um rótulo de que é uma coisa aproveitosa. Por causa do pecado vem enfermidades, desequilíbrio emocional, vem depressões, veja. E quando se trata de desequilíbrio emocional, é quando a pessoa procura felicidade onde não existe felicidade. Quando a pessoa procura felicidade onde não existe, isso mostra que ela está demente mentalmente, já é uma pessoa demente. Temos aí, por exemplo, uma família, os pais se amam, seus filhos, possivelmente ao redor, todos tendo sua comunhão em sua casa, mas vem um tempo que vem a força da tentação, e a pessoa começa a negligenciar a Deus,
começa a não levar mais as coisas a sério. Já não persevera em oração, não persevera nas coisas de Deus, não ora nunca, não lê nunca, não tem um tempo nunca. Isso significa negligenciando. E quando a pessoa negligencia, aí se chega o pecado. E logo aquele pecado diz: te separa do teu marido, te separa da tua esposa. Aleluia. Vou lhe mostrar alguém com quem você vai ser mais feliz. Aí começa a dar os problemas, as intrigas dentro de casa. Porque o pecado já está à porta. Aleluia. Esse espírito de ficar amando alguém de forma errada, irmãos, isso é um amor diabólico. Porque nunca esqueça, irmão, se existe um amor genuíno, existe um amor diabólico. O amor diabólico parece que é verdadeiro, mas ele é destrutivo. Pois o amor que vem de Deus não te dá sentimentos perversos e nem destrutivos. As pessoas ficam iludidas na internet, já ficam amando meio mundo. Esse é o amor do diabo. Esse é o pecado, esse é a morte que está te cercando. E quando a pessoa começa a fazer essas coisas, isso já mostra que ela está desequilibrada mentalmente. Ela está emocionalmente desequilibrada, porque isso vem da sua mente, a sua mente está corrompida agora. E começa a desequilibrar, começa a ter sentimentos estranhos. Veja que a batalha do diabo está na mente do homem. E é onde o Satanás confronta você. É na mente, com as informações, o que entra pelos olhos, pelos canais dos olhos, da visão, do ouvido, da audição, pelos tatos. E aí ele entra e começa a confrontar você. O mensageiro nos fala na mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada, 48. Ele diz: agora não falhe em captar isso, entender isso. Quando essa batalha começou sobre a terra, teve que haver um lugar mútuo de confrontamento. Teve que ter um lugar selecionado onde começar a batalha e onde processar a batalha. E esse lugar de batalha começou na mente humana. É ali onde começa a batalha. A mente humana foi escolhida como lugar de batalha, onde devia começar. E assim é, porque as decisões vêm da mente, vêm da cabeça. Agora, isso não o começaram de alguma organização, nem de alguma questão mecânica. O terreno de começo não foi nessas coisas. E é por isso que as organizações nunca poderão efetuar a obra de Deus. Porque o terreno da batalha, onde a gente vai para enfrentar seu inimigo, está na mente. Você tem que escolher. Isso vem lhe encontro. Então venha ao encontro e você tem que decidir se aceita ou não aceita, como você vai pelejar. E ainda na mesma mensagem, o parágrafo 76, ele diz: a mente é a porta do Espírito, sua mente abre e aceita ou rejeita ao Espírito. Você tem que abrir a porta para o diabo entrar. E como abre a porta? Recebendo as informações que ele está lhe dando, que ele está passando. E essas informações dão sentimentos. Sentimentos de amar, de se prostituir, de fazer coisas erradas. E você vai abrindo a porta e o diabo vai possuindo a sua mente. E se ele conseguir uma entrada, veja que Jesus está à porta também para entrar. Ele é educado, mas o diabo não, ele entra mesmo. Tu abre a porta, ele entra rachando aí. E se ele conseguir uma entrada, o inimigo entrar, ele desequilibra sua vida emocional com o engano, mostrando uma outra coisa fantástica. Veja que o engano é algo muito forte, porque vem ungido com morte. E com esse poder de enganar, Satanás enganou o mundo inteiro. É um sentimento perverso que vem do diabo. Ele é o autor da morte, o autor do pecado. Em 1 São João 4, 1 Epístola de São João, versículo 4,
qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Então veja, quem comete ou permanece no pecado é uma pessoa que é do diabo, até a Bíblia chega a dizer. Pecado é incredulidade e desobediência à sua palavra. E isso é algo tão grave diante dos olhos de Deus. Veja, algo tão terrível, o homem estava aprisionado nisso, tanto que ele custou caro para Deus enviar o seu Filho para nos libertar do pecado e trazer o seu Evangelho para nos levar diretamente para o novo nascimento. Por que novo nascimento? Primeira Epístola de São João, verso 9, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Então veja que o trabalho do Espírito Santo é levar você ao novo nascimento para não cometer mais pecado. Então isso mostra que você realmente, a cruz do Calvário, a cruz de Cristo alcançou você e te libertou do pecado. Porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então veja quão necessário é nascer de novo, ir a Deus, Senhor, eu preciso do novo nascimento. Aleluia. Por essa razão temos essa necessidade de nascer, para não pecar. Aleluia. Mas se alguém está pecando ou permanecendo no pecado, ele está em morte, separado de Deus e não nasceu de novo, nunca entrou no reino, veja, está fora, pode estar numa igreja, mas está fora. Aleluia. Na mensagem A Divindade Explicada 263, ele diz, perdoe-me se eu estou ferindo seu sentimento, irmão, sobre isso. Isso está bem, Deus pode fazer surgir sangue, surgir vinho, surgir azeite, milagres, maravilhas, seja o que for que Ele queira, porém isso não perdoa pecados. Não, Senhor, não definitivamente. O sangue de Jesus Cristo nunca perderá o seu poder, até que toda a igreja de Deus seja resgatada, seja salva para não pecar mais. Então o sangue tem poder para levar uma pessoa a não pecar mais. Então sem o novo nascimento ninguém entra, ninguém vê o reino. As pessoas veem a igreja, vê qualquer outra coisa por aí, menos o reino. Veja bem, o pecado está associado com a morte. E nós não queremos morte, nós queremos vida. Me pergunta a resposta número 14, parágrafo 18. E como é que nós sabemos que temos vida? Perguntaram, o irmão Brando está perguntando. Como nós sabemos que temos vida? É porque nós odiamos o pecado. Olha bem, odiamos. Alguém disse que nós temos que ter amor até para amar o pecado e amar o diabo. Negativo. Você tem que ser odioso, sim. Se você é só cheio de amor e não tem ódio, tem alguma coisa errada em você. Você tem que odiar o pecado. Você tem que odiar o diabo. Veja bem. E nós odiamos tanto o pecado que nós sabemos que a morte está associada ali. E nos afastamos da própria aparência disso. Quando nós vemos o pecado, não importa quão meigo, quão bonito possa parecer. Há algo dentro de nós que nos faz pular daquilo e nos afastar daquilo. Veja que todo o trabalho de redenção está nos libertar do pecado. Aleluia. Quando alguém diz, eu tenho o Espírito de Deus, se ele tem, ele pula fora da onde está o pecado. Ele se afasta da onde está o pecado. Na mensagem de Deus comissionando Moisés, 22, ele diz assim, mas a enfermidade é do diabo. E a enfermidade é um atributo do pecado. A enfermidade é um resultado de um pecado. É por causa do pecado que tivemos a enfermidade.
Não porque talvez você pecou, possivelmente não foi você que pecou. Mas isso é algo que vem de geração em geração. Ele visitou ainda a terceira e a quarta geração. Então, muitas vezes você sofre de um pecado por causa do teu vovô lá que fez alguma coisa. Ou seu papai aprontou. Ou teu bisavô lá fez alguma coisa e vem repercutir em você. Quão terrível é esse pecado. E Deus visita até a terceira, quarta geração. Mas, aqui entra algo, quando conhecemos a misericórdia de Deus, então as coisas mudam aí. Ele diz assim, mas o sangue de Jesus Cristo removeu esse pecado e ele removeu a enfermidade. Então, se você está sofrendo uma enfermidade por causa do teu pai, do teu avô, lá quem quer que seja que fez alguma coisa, e você é um cristão, então o sangue de Jesus vai remover aquele pecado. Vai remover aquela enfermidade. Quão terrível é o pecado. Mas há pecados que fizemos pecado atual e sofremos isso aí. Agora o mensageiro diz, como seria bom o pecado não estar subsistindo. Na mensagem Se Deus é Conosco, parágrafo 20, ele diz assim, isso tem sido a ânsia do meu coração, ver uma igreja que esteja cheia de Deus, até que o pecado não subsista nela em lugar algum. Então, uma igreja cheia de Deus, o pecado não pode subsistir. Aleluia. Não pode mais permanecer aí. Aleluia. Aleluia. Veja, é muito grave essas coisas. Nós somos chamados pelo Evangelho, pela mensagem, e nós temos que cuidar para não fazermos algo perigoso aí. Se Deus, na mensagem Se Deus é Conosco, 227, então é isso hoje. Se você é um cristão, há alguma coisa sobrenatural te tocando. Você ainda vive a mesma vida que você vivia? Você ainda ama as mesmas coisas que você amava primeiro? Você ainda ama aquelas coisas lá do mundo? Então você está enganado, certo? Não é um filho ou uma filha de Deus. Aqui o mensageiro vai bem pesado. Porque há pessoas que ficam assim 20, 30 anos, nunca se convertem, irmãos. E ficam amando as coisas que eles faziam no passado. Ficam amando e desejando aquelas coisas profanas. E a fazem. O mensageiro diz, esse não é um filho de Deus. Porque se há algo sobrenatural em ti, aquele algo sobrenatural vai te levar para o arrependimento. Para você parar de fazer aquilo. Então aí é onde você vê a diferença entre um filho de Deus e uma filha de Deus. E quando um crente sai de sua posição, Deus te posiciona em alguma coisa no Evangelho, te posiciona na palavra, te posiciona no Evangelho, e a pessoa sai da sua posição, não quer assumir a sua posição, então o pecado vai lhe cercar. E quando o crente se apostata, aí está o diabo tomando posse da sua vida. Veja, os males vêm para o crente que se apostata. Então, os malefícios chegam até essa pessoa. Aleluia. Veja bem, os malefícios. Porque Deus nos deu os benefícios para aqueles que estão no caminho correto. Porém, se eu estou apostatado, então os malefícios vão chegar até mim. Na mensagem ainda Se Deus é Conosco, né? 31, diz, e como é que eles têm feito aos israelitas? Os filisteus, os midianitas, os amoreus e todos os outros que vieram como gafanhotos, que comeram do que eles tinham e tiveram e seguiram então. Vocês perceberão, eles não puderam fazer aquilo, tirar tudo de Israel, até que Israel primeiro se apostatasse de Deus. Então
Então o mensageiro, nessa mensagem, está falando, né, que Israel, os filisteus e toda aquela turma toda, vinham lá e roubavam tudo, destruíam tudo, tomavam conta de tudo, faziam o que quisessem. Mombrana diz aqui, e a Bíblia fala isso, que eles nunca puderam fazer isso até que eles se apostatassem da fé. O diabo não pode pôr um pé em vocês para lhes ferir, enquanto vocês não tiverem se afastado de Deus. Então não vem com essa história, eu tenho Deus e o diabo me fere. Negativo. Vocês devem primeiro se lembrarem disso. Examinem quando alguma coisa acontecer. Mas o que está acontecendo? Veja se você está em fé. Se você está em fé ou não. Porque às vezes ficamos iludidos, pensando que estamos em fé. E os malefícios chegando. Veja se você está pronto para se colocar com Deus. Então recordem, o diabo não pode fazer mal algum a você se você está em Cristo. Eu estou lendo isso também, irmão, porque às vezes eu vejo os próprios crentes dar testemunho que o diabo é poderosíssimo, temos que cuidar do diabo. Cuidado com o diabo. Olha que o diabo... E Cristo onde fica? Isso é uma pessoa que está apostatada, irmão. Não tem fé. O diabo não pode fazer nada em você. E aqui o mensageiro diz, não é esta a imagem da igreja hoje? Então logo sai de uma situação difícil, entra noutra. Mas é chegada a hora de ação. E é mesmo agora, a hora de ação chegou, a hora chegou quando a igreja que brinca veio para uma parada com Deus. Não mais brincadeira de igreja, não brincar de crente. Fazer o que, como se fosse tudo uma coisa sutil, como se fosse uma coisa sem valor. Nós devemos nos voltar para o dever. E eu creio que o próprio Deus colocará isso no coração do povo, essa noite, essa manhã, que é hora de parar de brincar de igreja, parar de brincar de ser religioso, parar de brincar de ser justo. Eu sou melhor que os outros, eu só peco pouquinho, os outros pecam bastante. E agora é a hora de ação. Então veja, irmãos, Deus nos chamou e nos posicionou e nos deu um dever. Nós refletirmos a Jesus Cristo, nos posicionar no corpo místico e no corpo local, para junto refletirmos a glória de Deus. Não somente sou crente. Isso o diabo também é. Você é melhor crente do que ele? Veja, temos que analisar isso, o mensageiro diz, é melhor analisar. Continuando, agora eles brincavam na igreja de Israel, tão logo eles conseguiam sair de uma situação, Deus os libertava, mas ao invés de irem realmente em frente, servindo a Deus, olhando a sua mão poderosa, eles voltavam para as coisas do mundo outra vez. Oh, irmão, a coisa está feia, está horrível e Deus dá uma libertação, em vez da pessoa avançar, para aí, ou retorna. Mas a hora chegou quando Deus disse, pare, e deve ser dessa forma. Não ter fé é pecado, a Bíblia diz. Então quando a pessoa duvida, ela é um pecador. Ele está afrontando a Deus. Ele está chamando a Deus e sua palavra de mentiroso. Porque ele não tem fé. E não ter fé é pecado. Veja, Israel ali no passado, eles não entraram na terra prometida, ou na promessa de Deus. Não entraram no novo nascimento como hoje, o batismo com o Espírito Santo. Porque agiram com incredulidade. A incredulidade gera o quê? Desobediência.
E isso traz morte e separação de Deus. A história é sempre a mesma, irmão. Nós temos que cuidar disso. Em Hebreus 13:19 diz: e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Possivelmente eles estavam se jactanciando que eles eram o povo de Deus. Eles tinham um profeta, eles tinham uma mensagem, mas na verdade eles não criam nem no profeta, nem na mensagem, muito menos em Deus. Eles tinham a sua própria crença pessoal. Isso é incredulidade. Aleluia. Ainda na mensagem, pergunta e resposta número 14, 22. E apenas recorde que qualquer coisa que seja pecaminosa, a morte está bem aí. E quando você se faz participante daquele pecado, participa daquele pecado, você é cúmplice da morte. Então se afaste disso. Não, Senhor, eu não pequei, mas você era cúmplice. Você apoiou, você é igual. E o que é pecado? Incredulidade, o mensageiro diz. Se afaste de toda incredulidade, qualquer coisa que negligencia a Bíblia, qualquer coisa que negligencia a palavra de Deus, afaste-se disso. E onde está a morte? Está bem aí. Na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, 139, ele diz assim: agora esses homens apareceram. Não lhes deixe escapar isto. Não deixe isso escapar de você. Esses enganadores, esses personificadores, apareceram depois que o verdadeiro havia saído primeiro. E eles vieram para personificar ou imitar. Vê, eles têm que fazê-lo assim, vê? Eles têm que fazê-lo assim. O diabo não pode criar nada. Pode apenas perverter o original. E que é pecado? É justiça pervertida. Que é adultério, é um ato correto pervertido. Que é uma mentira, uma verdade representada falsamente. Uma perversão. Veja Ananias, uma perversão da palavra original. Veja o Balaão, uma perversão da palavra original. Veja o Zedequias, uma perversão da palavra original. E a Bíblia diz que esses tipos sairiam depois para perverter a palavra original, vindicada e provada que é verdade. Então aí está também o pecado. No meio desses personificadores, pervertendo a palavra original. Ainda na mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada, 147, chegou a palavra do Senhor a Micaías, e ele falou, e assim sucedeu. Agora, o que fez Satanás? Satanás ungiu os demais. Satanás unge os seus servos, certamente, ele unge os seus servos. Então, Satanás tem servos, Satanás tem pastores, Satanás tem pregadores, tem todo tipo de coisa. E com que unge os seus servos? Com a incredulidade. Satanás e seus demônios ungem a humanidade toda para que não creia na palavra de Deus. Agora, se você desejar confirmar isso, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3, verso 4. Ele empregou ali a sua primeira tática. E como ele fez a primeira vez, assim seguirá fazendo. Lá em Gênesis ele disse para Eva que Deus estava mentindo, que a palavra não era verdade. E ele nunca mudou essa tática. E o pecado leva uma pessoa para as profundezas, até onde não há mais perdão. Há pecados que não são perdoáveis. Nós dizemos, pecou contra o Espírito Santo, mas o que é pecar contra o Espírito Santo? Na mensagem, o Deus dessa era maligna, 144. Recorde, isso foi um pecado imperdoável. 3 vezes na Bíblia. A qualquer pessoa que acrescentasse uma palavra de sua própria interpretação, a palavra de Deus, ele interpreta, eu acho que é assim, eu acho que é assim. Isso é interpretar, não tem que achar, tem que estar como está aí. Tá?
Depois que ele vindicou ser a verdade no jardim do Éden, depois que ele vindicou ser a verdade, veja, uma palavra acrescentada causou a morte. Quando Balaão acrescentou a palavra que todos nós somos o mesmo, somos tudo mesmos. Deus nunca perdoou Israel por aquilo, por crer numa mentira. E cada um deles pereceu no deserto, exceto 3 que Deus trouxe. Jesus disse, estão todos mortos. Isso é eternamente separado por crer numa pequena mentirinha de nada. Ora, Balaão disse assim, irmão, nós somos toda a mensagem, nós cremos em Deus, fizemos os mesmos sacrifícios, temos a mesma coisa. E eles, tudo igual. E foram ter companheirismo com Balaão. E Deus disse que não era para ter companheirismo com aquela coisa. Mas foram. Tinha tudo lá. Deus nunca perdoou porque era pecado. Havia algo errado aí. Ora, irmão, se Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, imagina hoje ele aplicando isso, o que sobra aí? É um pecado imperdoável? Nunca os perdoou. Ó, que coisa, fujam disso, filhos da luz do entardecer. Temos que fugir daquilo que aparentemente parece ser, mas negam a palavra e querem incutir que da maneira deles somos todos da mensagem. A mensagem nunca entrou em muita gente, irmão. Eles estão na mensagem, mas a mensagem nunca entrou neles. Assim como crentes, nós como crentes andamos de fé em fé. Porém, sem essa fé, a pessoa anda de incredulidade em incredulidade. Fé é revelação, nós sabemos disso. Então, somente há uma coisa que mata o pecado, irmãos. Não é o teu esforço para matar o pecado. Porque se tu conseguisse matar o pecado, Deus não teria que enviar o seu filho. Não teria que fazer nada. Você simplesmente pegava uma faca e matava o pecado, dava um tiro nele. Não. Há somente uma coisa que mata o pecado. Essa coisa chama-se a vida de Cristo. A vida de Cristo venceu a morte e o pecado? Ou não venceu? Será que Jesus ressuscitou ou está ainda no túmulo? Então ele venceu a vida. Aleluia. Então eu quero abordar algo aqui, gostaria de ler com vocês, né? Em Romanos 1, se vocês puderem ficar um instante em pé, para nós lermos algo que estamos vendo todos os dias aí, pela mídia e tudo mais. Né? Quando alguém rejeita a palavra, rejeita aceitar a revelação, andar na revelação, ele já está em desobediência à palavra. Então, algo sucede com ele. Todos acharam Romanos 1, verso 21? Vamos ver se os irmãos estão bem acordados. Vamos ver. Aleluia. Amém? Tá bom. Isso é para saber se a pessoa está percebida no culto, irmão. Então vamos ler. Porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves, de quadrúpedes e répteis. Por isso, também Deus os entregou às concupiscências, os desejos do seu coração, dos seus corações. A imundícia, para desonrar os seus corpos em si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou a paixões infames. Veja, a paixões, a amores infames,
Porque até suas mulheres mudaram o seu uso natural, ao contrário à natureza. As mulheres começaram a se perverter. E semelhantemente também os homens deixaram o seu uso natural da mulher e se inflamaram na sua sensualidade uns para com os outros. Os homens viraram mulher. Homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais, às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliável, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça, conhecendo a palavra, e são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente o fazem, mas também consentem aos que fazem. Pode sentar, irmãos. Quando Deus abandona alguém, oh, que coisa horrível isso. Abandona por causa da incredulidade e dureza de coração. Aí começa a surgir os sintomas de uma pessoa perdida. A Bíblia chama indício de perdição. Indício de uma pessoa perdida. Não há mais remédio para essa pessoa. Porque quando Deus abandonou, encerrou o assunto. Não há o que fazer aí. A pessoa não vai se arrepender. Ele não vai querer saber mais nada. Mas ela teve o seu tempo para se arrepender, teve o tempo que ela conheceu, teve o tempo que ela viu as coisas, mas chegou o tempo que ela não deu mais atenção, Deus larga de mão. Aí começa a acontecer umas coisas estranhas com essa pessoa. Outros, por causa da zombaria e rejeição da palavra de Deus, muitos têm se pervertido, lares destruídos, vidas destruídas. A falta de respeito com as coisas de Deus, irmãos, e com servos de Deus, enlouquece a pessoa. Temos visto pessoas enlouquecidas, irmão, crentes enlouquecidos, se tornando pessoas depravadas, num estado lastimável. Crentes que estiveram aqui nesse tabernáculo, assistiram com nós, mas começaram a zombar, porque alguém disse que nós somos isso, somos aquilo, eles entraram no balão, hoje são gays, outras são lésbicas, outros já perderam seus lares, seus filhos, casaram com drogados, efeminados e sei lá mais o quê. O que aconteceu? Deus largou de mão. Coisas horríveis. Outros sendo mortos por causa do pecado, irmão. Eles blasfemam tanto que Deus permite que a morte vá lá e eles matam, assassinam. Veja, muitas das pessoas que zombaram da palavra, zombaram dos filhos de Deus nessa igreja aqui, porque aqui é filhos de Deus. Zombaram desse ministério, e eu creio que zombaram desse ministério, e eu creio que esse ministério é de Deus, irmão. Estão sofrendo a justiça de Deus, o abandono de Deus. Pessoas que se diziam ser irmãos, e hoje pervertidos sexuais. Isso se não estão na droga ou nas bebidas, e coisas que eu nem vou falar aqui, porque aqui é um lugar que não dá para chegar a certos assuntos, mas vocês devem estar entendendo. Casamentos dilacerados, filhos pervertidos, tornaram-se loucos e débeis mentais. Porque uma pessoa que é normal e se desequilibra sexualmente, é porque houve um problema na sua mente. Enlouqueceu. A Bíblia chama, o mensageiro fala, passaram a linha da misericórdia por causa da dureza de coração. E então não há mais arrependimento. Veja, o pecado está associado com a morte e separação eterna de Deus. Há um tempo que Deus releva para que a pessoa
possa se arrepender, mas quando passa o seu tempo, quantos que têm zombado, irmão, e a morte alcançou eles, ou alguém da família deles, e partiram sem Deus, sem esperança? Porque com Deus, irmão, a Bíblia é bem clara, Deus não se deixa escarnecer, irmão. Veja, Gálatas 6, 7, não erreis, não errem aí. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso ele também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia do Espírito, o Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Então Deus não se deixa escarnecer. As pessoas escarnecem, falam, dizem um monte de coisa, depois você vê o resultado. Enlouquecidas, entenebrecidas, deprimidas, que querem, alguns até tiram a sua vida, né? E tudo crentes. Mas crentes que rejeitaram o conhecimento da palavra de Deus. Não me glorio nisso, irmãos. Estou falando isso para alertar que pode passar 1 ano, pode passar 2 anos, seja lá o que tempo que for, mas a justiça de Deus vai pegar aquela pessoa. A não ser que ela se arrependa. Na mensagem intitulada Plantando a Vinha e Onde Plantá-la, começando no verso 31. Eu sei que tudo que se trata disso no mundo hoje, finalmente chegará um grande momento decisivo algum dia. Pois a Bíblia disse, como Janes e Jamber resistiram a Moisés, assim homens com sentimento perverso quanto à fé resistirão nos últimos dias. Mas a todos será manifesto o seu desvário. É uma profecia que deve se cumprir. Vocês podem ver os dois lados se levantando agora. Então isso não é novidade vermos isso. Só que nós temos que ver por que está acontecendo isso com aqueles que eram irmãos. Ou que se diziam ser da mensagem. Porque a única mente sã que existe hoje são aqueles que têm a mente de Cristo. Fora de Cristo, a pessoa não tem, ele está totalmente fora e vai fazer loucura. E chega um ponto que não retorna mais. Aleluia. Então veja, como Janes e Jambres, veja, eles se tornam um desvário, né? Se torna uma coisa horrível. E o pior é que eles estão nessa situação de blasfêmia, de fazer coisas mundanas, fingindo ser crente, depravando-se, e ficam ainda iludidos que são salvos. E dizem assim, eleito não se perde. Pura verdade, eleito não se perde, mas você não é. Ficam iludindo, não, irmão, estou tranquilo. Sangue me purifica e eleito. Se o meu nome está no livro, está no livro. Se não está, também não posso fazer nada. E se identifica que são perdidos, então. Aleluia. Continuando nessa mesma mensagem, a serpente de Moisés engoliu a serpente dos outros. E ele a pôde apanhar na mão e a serpente deles estava dentro daquela vara. O que o diabo faz é um mito. O que Deus faz é real. Porquanto gostaria que isso penetrasse fundo nos corações. Quando Deus salva um homem, ele está salvo. Não se preocupe de alguma vez voltar. Você não pode. Oh, irmão. Não pode voltar para o mundo um salvo. Não pode. Se voltou é porque não foi salvo. A salvação até o momento não chegou na ele, então. O que Deus faz é eterno. Se Deus me salvou, eternamente salvo.
Não salvo por algum tempo, depois desviado nas mãos do diabo, depois... Então nunca foi ainda salvo. Mas o diabo pode persuadi-lo e fazê-lo crer que está salvo fazendo aquilo. Não, irmão, eu me reconciliei lá e já fiz de novo. Então, eu fui salvo essa semana, uma semana, outra semana não estou mais bem salvo. E o diabo diz, irmão, eu vi uma voz que eu sou salvo, o sangue me purificou e tudo. O diabo persuade a pessoa a crer que ele é salvo fazendo coisa errada. E é bom crer no diabo. Não? É bom ou não é? Não? Mas as pessoas creem no diabo. Não na sua palavra. Mas quando Deus realmente o salva, você tem isso para sempre. Porque agora você tem vida eterna. Jesus disse assim. Então vejam, um salvo não retrocede, irmão. Como um salvo vai retroceder? Para ser salvo de novo. Não é possível. Um salvo não pode negar a palavra. Ele não pode negar o amor de Deus. Como disse Paulo, nada pode me separar do amor de Deus. Ele não podia voltar, não havia como. É impossível um salvo se perder, então, nessa situação. Entrou novo nascimento, recebeu o batismo do Espírito Santo, como vai se perder? Isso falando na parte espiritual, né, irmãos? Isso na parte da alma. Na mensagem, o 7º selo, 321. Em breve o tempo acabará. E nós sabemos disso, que isso o mensageiro falou lá há tanto tempo. Agora estamos vivendo bem esse tempo. Milhões perderão as suas vidas. Milhões serão, que vão se perder, que agora creem que são salvos. Meu Deus do céu. Igreja cheia e todo mundo diz, estou salvo. Mensageiros se perderão. E serão contados como estopa para a era atômica. Vão ser queimados na bomba atômica. Estamos vivendo a última hora. Existe já essa coisa de bomba atômica por aí, irmão? Ele está falando por futuro aqui, né? Será que um dia vai ter essa coisa? Quando ele falou isso aqui, tinha talvez umas bombinhas, umas coisinhas de nada, mas ele já estava profetizando as grandes bombas que vinham adiante e que aconteceu por agora. Estamos vivendo a última hora pela graça do Deus Todo-Poderoso através de sua ajuda para o seu povo, para que eles possam olhar em direção à breve aparição de Cristo. Por quanto tempo, irmão Brano? Talvez 20 anos, talvez 50 anos, talvez 100, eu não sei. E talvez pela manhã, ou talvez nessa tarde, eu não sei. Qualquer um desses que disser que sabe, ele está errado, vem? Eles não sabem, somente Deus sabe. Então aqui o mensageiro está mostrando daqui talvez 50 anos, talvez 100. Tu vê que quando ele falou isso aqui, já faz 50 anos. Já passou de 50 anos. Então você vê que a profecia está bem em cima. Ele diz, talvez 100. Como quer dizer, não sei se chega tanto assim, mas nós já passemos isso aí. E estamos vendo todo esse processo, tudo aí. Todo mundo diz que é daí na igreja, está salvo. Agora, a Bíblia compara os filhos de Deus como uma vinha verdadeira que tem vida. Então, nessa mesma mensagem, plantando a vinha onde plantá-la, 50, uma vinha boa e saudável nem sequer tem que ser pulverizada, colocar veneno. Ela é saudável o suficiente para se livrar de todos os seus inimigos. Assim é com um cristão nascido de novo. Você não tem que estar pulverizando todo momento ele com detefon, né?
Aleluia, de tefão espiritual, não. Dando-lhe tapinha nas costas, vamos, irmão, vamos no culto, vamos lá, vamos, irmão, vamos, oh, e alisar, oh, se eu não me alisar bem bonitinho, eu vou ficar entrevadinho. Essa não é a vinha de vida. Né? Mas uma vinha boa, um cristão bom, nascido de novo, eles estão espiritualmente saudáveis o suficiente para se livrar de todo o escândalo do mundo. Eles estão vivendo do verdadeiro alimento de Deus. Mesmo as más companhias, há companhias que você não pode estar andando, né? Elas podem te levar ao pecado também. Levar você para a incredulidade e destruição e morte. Porque você vai começar a ouvir aquela má companhia. E daqui a pouco você vai abrir a porta do arrazoamento, quer dizer, para fazer um balanço do que ele está falando, daqui a pouco você já vai aceitar alguma coisa. E aí entra o pecado. Ainda nessa mesma mensagem, 55, a Bíblia disse, sai dentre os tais, porque virá o dia em que serão obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, desses afasta-te. Bem-aventurado o varão que não se congrega com esses escarnecedores, que estão zombando, chamando a verdadeira igreja de bando de fanáticos, quando não chamam de demônio. Ele será como a árvore que está plantada junto a ribeiros de água. Deus o colocou em um lugar escolhido, seu fruto não cairá. Ele dará suas folhas e frutos dentro da estação. Observe como Davi redigiu isso. Esse varão é abençoado, ele será plantado, não será colocado a esmo por aí. Você sabe, eu gosto de ver qualquer coisa plantada. Então aqui veja que o próprio mensageiro diz, não podemos estar congregados com escarnecedores. Se uma pessoa está numa igreja onde que os camaradas escarnecem de certas coisas da palavra, você não pode estar lá. Como é que vai estar lá? Você não tem essa natureza? Você é de outra natureza? Então Deus planta você. Às vezes as pessoas estão a esmos, colocado a esmo. Estão numa igreja, estão na outra, mas não foram plantados. Mas quando Deus pega um verdadeiro, Ele traz e planta ele num lugar onde que ele tem vida, onde a palavra vai estar alimentando ele. Deus planta essa planta. Agora Israel no Egito, estava no Egito, não estava plantado. Eles só estavam a esmo. Não era sua terra natal original. E um homem que é um cristão, que repousa o seu destino eterno sobre algum credo denominacional, ele não está em seu lugar certo. Ele nasceu para ser livre, um filho de Deus para adorar a Deus, não livre para ser libertinos, né? Mas ele está sob um credo. Ele não pode produzir seu fruto. Ainda assim, algo nele está anelando produzir isso. Então, quando a pessoa está dentro de um sistema errado, ele não consegue produzir o fruto que Deus requer. Mas quando a pessoa é plantada, ele será como a árvore que está plantada junto a ribeiros d'água. Ribeiros plural, água singular. Muitos ribeiros entrando no único canal. Em outras palavras, ele será como um homem na Escritura que crê em toda a palavra, onde o poder e os novos dons espirituais podem fluir através de um único Deus para dentro do seu ser mais interior. Então veja que em muitas ocasiões as pessoas estão, não digo plantar, mas estão colocadas em lugares errados. Aleluia. Estavam verdadeiramente somente colocados ali. Aleluia. Israel estava lá no Egito, mas não estava plantado, mas Deus tirou eles lá para plantá-los na terra prometida. Deus também toma cada um dos seus filhos para plantá-los na terra prometida, na promessa prometida, na palavra original.
Então, quando Deus transportou você para um lugar onde Ele mesmo te plantou, Ele te planta onde há ribeiros de água, água viva. Aleluia. Falando de morte, a morte espiritual. Existe a morte física, a morte espiritual, tudo é morte. E a morte o pecado está associado com a morte. E pecado é incredulidade. Sabe o que a incredulidade faz, irmãos? Ela tira a alegria do Senhor. Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Veja em Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Em Gálatas 5, 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Essas coisas são as coisas do Espírito de Deus. Então a incredulidade tira isso. Ainda na mensagem plantando a vinha e onde plantá-la, 59. As pessoas não creem em clamar em voz alta. Vocês creem em clamar em voz alta? Ele diz, a questão é que elas não têm alegria espiritual. E as alegrias das águas da vida podem fluir. Esse é, em grande parte, o problema do tabernáculo Brana. Porque a incredulidade, os cuidados do mundo amarraram as pessoas a tal ponto que não conseguem produzir crescimento espiritual. E esse é o problema da nossa nação, esse é o problema de nossas igrejas, elas não têm alegria. A alegria do Senhor se foi. Como está escrito certa vez na Escritura, a palavra hebraica chamada Icabode, que significa foi-se a presença do Senhor. Se foi o Senhor, Icabode. E as pessoas perdem a alegria. Isso está sobre as nossas igrejas porque deixamos a fundação original. Veja, muitos não têm isso porque deixaram a fundação original. E nos colocamos em credos e denominações e permitimos que as coisas do mundo secassem nossa experiência com Deus. Então veja que as coisas do mundo secam você das coisas de Deus. Tiram a alegria, tiram o gozo, tiram a paz, tiram as coisas benéficas. E tudo isso por causa da dureza de coração. Vá comigo a Arizona, deixe-me levá-los aos desertos, quais tenho percorrido por tantos anos. Tudo no deserto tem um espinho, qualquer plantinha que você chega, não chegue perto dela, ela o espetará. Ela sempre tem seus espinhos salientes, prontos para espetar qualquer coisa que se aproxime dela. Qual é o problema? O que formou aquele espinho? É porque ela não tinha água. Foi isso que a secou. Aquele espinho é uma folha enrolada, devido à falta de água, ela se torna um espinho. Assim é com a igreja hoje. Quando a igreja se afasta da fonte da vida, ou das águas, quando ela se afasta das alegrias da salvação, quando ela se afasta do Senhor Deus, então essa pessoa torna-se um espinho, sempre encontrando falhas, sempre espetando um ou outro. Então logo você chega, ela começa a dizer, eu sou isso ou aquilo que ele é. Não fale essas coisas sobre mim, um espinho e sem frutos. Veja quão tremendo é o pecado. Veja quão tremenda é a incredulidade. Vai matando você e a pessoa nem se apercebe, fica iludida, o diabo, tu está salvo, tu é eleito. Você sabe, irmão, às vezes as pessoas, porque o irmão sempre está fazendo as coisas. Eu já estou velho, né, irmão? Hoje eu já não faço muitas coisas por causa da minha idade.
eu me canso muito, fico muito exausto. Mas para mim as coisas de Deus me dão uma alegria imensurável. Não importa se eu vou sentir dor, se eu vou sentir canseira, isso nem está no meu vocabulário. A alegria me faz fazer as coisas. Eu amo o Senhor, eu me alegro com as coisas de Deus. Quero participar das coisas, quero dar o que der da minha vida, porque é uma alegria. Agora o mensageiro diz, mas tome essa mesma planta, que é um cacto, e coloque-a numa terra por algumas gerações, onde há abundância de água, aquele espinho se desdobrará e virá uma folha macia, virará uma folha macia e vai gerar frutos. Então não é possível, irmão, que a fonte da água da vida está aqui e vai produzir espinhos. Então é porque você não está tomando essa água. Qual é o problema da igreja hoje? Foi colocado numa denominação que pôs credos, denominações e amarrou sem alegria. Só um chuvisco de vez em quando, um pequeno reavivamento para mantê-la. O que ela precisa ser é sair do meio dos escarnecedores e incrédulos e ser plantada junto aos ribeiros d'água. Geralmente uma pessoa sem alegria do Senhor, irmão, seus frutos são ruins. São frutos de morte. Ele fala aqui, e geralmente os frutos que se colhem de uma vinha que está atrofiada, ou não está em boa terra, são frutos ruins. Surgirão como maçã, mas serão nodosas e bichadas. Tornam-se sujeitas a todo tipo de inseto. Então qualquer inseto do diabo pousa nessa planta, pousa nessa pessoa. Qualquer opinião errada, ela pega aquilo, porque é um inseto do diabo. Qualquer espírito mau pousa na pessoa, a pessoa já fica possuída, está atrofiada e vai produzir frutos maus, frutos de incredulidade, de dureza, de maldade, porque não há alegria do Senhor aí, não há alegria, e logo não há amor, não há mais nada. Isso faz uma pessoa bichada sem frutos, irmãos. E em Mateus 7, 17, assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos maus. Se eu sou uma árvore boa, sou da vinha de Deus, eu não posso produzir frutos maus. Como vou produzir frutos maus? Nem a árvore má pode produzir frutos bons, ela não vai conseguir, por mais que tente. E toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. As atitudes, como as pessoas agem, como elas fazem. Isso é o fruto do que há nela. Então, toda pessoa que não produzir a presença de Jeová, não produzir o reflexo de Jesus, essa será cortada. Deus vai abandonar essa pessoa. Mais cedo, mais tarde, Deus... E aí, o irmão lá agora virou traficante. Ficou lésbica, ficou gay, ficou drogado. Porque essa é a doutrina do diabo. Tu não vê a política? Eles querem introduzir a prostituição. Dizer que as drogas não faz mal, é uma beleza. Os homens se inflamarem um com o outro é uma beleza, as mulheres com as outras mulheres e outros tipos de coisas misturadas aí, que é um absurdo. Isso é o certo. Querem botar leis para defender essa sujeira, ir contra a palavra de Deus. Mas o problema está nos próprios crentes que também estão sendo abandonados e entram no espírito do diabo, porque aquilo é o diabo. Ó, irmão, como vamos fazer? Temos que ter um avivamento, ou reavivamento. Tem que vir um esforço de nossa parte, buscando a Deus. Veja, o mensageiro ainda fala nessa mesma mensagem, plantando a vinha. Ele diz, agora estamos com experiência de que daqui a algum tempo, iniciar um reavivamento aqui por alguns dias.
cultos especiais, penso assim. Estamos orando para esse fim. Sinto que se não for Deus que trouxer um reavivamento, se não for Deus trazer um reavivamento, ou colocar em nosso coração, então o reavivamento é o nosso próprio esforço. Nosso próprio esforço produz reavivamento. E então, se esperamos, ele sente que é a hora de ter reavivamento. Então, ele põe isso em nosso coração. Então, sentimos de ter um reavivamento. Nos reavivar, sair da situação mórbida, de morte. A morte está cercando todo mundo. Aleluia. Você está ouvindo essa pregação, irmão? Quanto sente de mudar isso? Ter um reavivamento? O reavivamento na alma, a alegria do Espírito. O mensageiro tinha um desejo, ele disse assim, na mensagem, se Deus é conosco, isso tem sido a minha ânsia no meu coração. Eu já li isso antes, mas para ler de novo. Ver uma igreja que esteja cheia de Deus, até que o pecado não permaneça nela em lugar nenhum. Quantos desejam ser cheios de Deus, irmão? Vamos a Deus, Senhor, tem misericórdia, que a alegria do Senhor retorne na minha vida. Porque servir a Deus sem alegria, irmão, você não consegue servir. Você vai fazer aquilo como uma hipocrisia. Vamos nos colocar em pé, em nome de Jesus. Aleluia, igreja. Oramos então. Nessa oração, fale particularmente com Deus, Senhor. Você sabe como está a tua situação, irmão. Deus não vai forçar você a fazer coisa nenhuma. Ele traz a palavra. Se você é a palavra, você é um gênio de Deus, você vai vir para Deus. Você vai chegar, Senhor, me arrependo. Eu quero me humilhar, eu quero mudar, eu quero ser uma nova criatura, quero parar de fazer coisas erradas, quero parar de fazer isso, não quero ser um espinho, quero ser uma folha, produzir frutos bons. Amado Senhor Jesus Cristo, depois de ouvirmos a Tua palavra, eu mesmo humildemente me aproximo diante de Ti, para te rogar pela Tua misericórdia, Senhor. Perdoa nossos pecados, Senhor, nossas incredulidades, a dureza de coração, e renova-nos na Tua alegria novamente, que o sangue de Jesus Cristo purifique-nos de todo o pecado. Ó Senhor, porque há um desejo no coração dos Teus filhos, eles não querem pecar, eles não querem fazer as coisas erradas. Ó Senhor, ajuda que eles possam realmente chegar nesse crescimento espiritual, de não pecar mais com incredulidade, Senhor, e ter a alegria abundante do Senhor nos seus corações. Eu oro para que o Teu Espírito seja derramado nessa manhã, Senhor. Ele desça sobre cada alma que está aqui, Senhor, cada filho, e que novamente, Senhor, haja arrependimento, haja perdão, e que haja, ó Senhor, a alegria do Senhor nos corações. O pecado tem nos cercado, Senhor, o mundo tem nos cercado, o diabo tem estado ao nosso redor, a morte tem estado ao nosso redor, mas a morte não pode nos tocar, Senhor, porque estamos em Cristo Jesus. Vem abençoar os Teus filhos, Senhor. Vem conceder sangue para aqueles que necessitam de sangue. E haja uma libertação do pecado em nome de Jesus Cristo. Se algum enfermo, alguma pessoa doente, uma pessoa que ainda não se reconciliou, que ele possa fazer isso imediatamente, Senhor. Se alguma pessoa não aceitou a fé, que ele faça isso rápido, porque a morte pode atingi-lo e ele passar para o outro lado, onde não há mais mudança.
A decisão é agora, o momento é agora. Aleluia. Não queremos ser como loucos, perdermos a nossa sanidade mental. Queremos estar equilibrados na palavra original. Muitos têm se ido, perdido a sua mente, perdido a sua salvação, perdido a sua oportunidade, mas nós não queremos isso, ó Pai. Possa hoje teu Espírito descer nesse lugar, que a tua glória possa entrar em cada coração sincero e desejoso, porque é tu quem faz a obra redentora, libertadora, e tirando o mundanismo, tirando, Senhor, essa vida podre para fora e enchendo-nos da alegria, do Espírito da alegria do Senhor. Porque a alegria do Senhor é nossa força. Ó Senhor, enche teu povo com essa alegria, com esse gozo, com essa paz, com teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Aleluia. Oramos por cada pedido de oração mencionado nesse livro. As pessoas estão enviando roupas. Concede a tua bênção para eles, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, a resposta. Envia a tua bênção sobre essa igreja, Senhor. Sabemos que aqui está os ribeiros d'água, Senhor. O Espírito fluindo através da sua palavra, penetrando em cada coração. Compunge os corações, Senhor, para que possamos nos humilhar e nos render ao Criador. Ó Senhor, a vida, a oportunidade que Tu tens nos dado, não queremos perder de forma alguma. Conserva-nos, ó Pai, na Tua mão poderosa. Conserva essa igreja debaixo dessa mão, e que ela possa estar apercebida, possa estar acordada, possa estar despertada, aleluia, cheio da Tua presença. Oh, em nome de Jesus Cristo, abençoa a todos, ó Pai.